Você já se perguntou por que, mesmo dormindo bem, você acorda cansado, sem energia, como se o dia já começasse pela metade? Eu sou a doutora Helena Moura, urologista há mais de 20 anos, e quero hoje conversar com você sobre algo que pode estar afetando profundamente sua disposição, sua força e até sua vida íntima, e que quase ninguém fala com clareza. Meus amigos, antes de continuar o vídeo, presta atenção. Se você tem mais de 60 e quer voltar a ter ereções fortes, naturais e cheias de confiança, eu recomendo fortemente o nosso e-book, Ereção Saudável aos 60. Tá tudo lá. Dicas práticas, simples e que realmente funcionam. O link tá na descrição. Aproveita enquanto ainda está disponível. Antes de tudo, eu quero te pedir um favor. Escreve aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está nos assistindo. Isso nos ajuda a entender até onde essa mensagem está chegando e fortalece essa comunidade de homens que decidiram cuidar da própria saúde de forma natural, madura e sem tabu. Agora, voltando ao que importa. A verdade é que o café da manhã pode ser seu maior aliado, ou seu pior sabotador. E muitos homens, sem perceber, estão começando o dia com escolhas que drenam a energia, prejudicam a circulação e enfraquecem até a libido. Café puro e pão branco. Parece inofensivo. Mas para quem já passou dos 60, esse tipo de alimentação entrega um pico de energia rápido e ilusório, seguido de cansaço, irritação e queda de foco. E por que isso importa? Porque o seu corpo, ao acordar, está em um momento sensível, receptivo. É quando os níveis de testosterona estão naturalmente mais altos, e quando a produção de óxido nítrico, aquela substância responsável pela saúde da sua ereção, pode ser estimulada com os alimentos certos, ou ignorada com os errados. Ao longo deste vídeo, eu vou te guiar por opções naturais e surpreendentes que a maioria dos homens ignora completamente, mas que têm um impacto direto na sua vitalidade. Eu vou te mostrar que mudar a primeira refeição do dia não é só questão de emagrecer ou ter mais ânimo. É uma estratégia real para melhorar sua circulação, seu desejo sexual e até sua confiança. Mas agora eu quero que você pense em algo. E se a partir de amanhã seu corpo acordasse se sentindo mais leve, mais forte e mais capaz? E se, ao invés de sentir cansaço antes do almoço, você tivesse energia suficiente para aproveitar melhor seus dias, inclusive na intimidade? Essa mudança começa na sua cozinha. Começa com pequenas escolhas, feitas com consciência. E começa comigo, aqui ao seu lado, para te mostrar que nunca é tarde para melhorar. Vamos juntos? Vamos começar a nossa conversa com algo muito simples, mas que quase ninguém faz. Escutar o próprio corpo. Quando um homem passa dos 60, ele precisa de um tipo diferente de atenção. Não aquela que vem dos outros, mas aquela que ele decide dar a si mesmo. Seu corpo está o tempo todo mandando sinais. Um cansaço que aparece rápido demais, uma ereção que não acontece com a mesma facilidade, uma memória que falha mais do que deveria. Tudo isso não é só coisa da idade. São alertas. E muitas vezes, esses alertas vêm justamente do que falta, ou sobra, no seu prato. Eu atendo muitos pacientes que me dizem: doutora, eu só tomo um café preto de manhã, porque já me acostumei. E o que eu sempre explico é que o hábito não é sinônimo de saúde. O corpo pode estar acostumado com algo que, aos poucos, está minando sua energia. A primeira refeição do dia deveria ser o momento mais estratégico da sua rotina alimentar. É nesse momento que você decide se vai nutrir suas células ou simplesmente preencher o estômago. E aqui entra o que pouca gente fala. O que você come pela manhã influencia diretamente os hormônios que controlam sua libido, sua disposição e até sua autoestima. Você já ouviu falar do cortisol? Ele é o hormônio do estresse, e ele está mais alto pela manhã. Isso significa que se você come alimentos que causam picos de glicose logo cedo, como pão branco, bolacha, bolo, refrigerante ou até aquele açúcar escondido no suco de caixinha, você está alimentando o estresse. E adivinha o que acontece com a testosterona? Ela despenca. E aí vem o cansaço, a ansiedade e aquela sensação de que o corpo está travado. Agora vamos olhar para o outro lado. Imagine começar o dia com alimentos que regulam seus hormônios, que ativam a circulação, que melhoram a saúde das suas artérias e ainda sustentam sua energia até a próxima refeição. Não precisa ser complicado nem caro. Estamos falando de coisas simples, naturais, muitas vezes esquecidas ou ignoradas.
Alimentos que têm o poder de estimular o óxido nítrico, melhorar o fluxo sanguíneo e, sim, aumentar a potência sexual com o tempo. Tudo isso de forma natural, sem remédio, sem risco. E é por isso que esse vídeo existe. Porque a maioria dos homens simplesmente não sabe disso. Ninguém ensinou. E muitos, infelizmente, só descobrem depois que os problemas aparecem. Mas você está aqui agora. E isso já mostra que quer fazer diferente. Nos próximos blocos, eu vou compartilhar com você os alimentos ideais para as manhãs de um homem maduro. Alimentos que trabalham com o seu corpo, não contra ele. E enquanto isso, eu te convido a fazer uma pergunta sincera a si mesmo. O que eu tenho colocado no meu corpo logo cedo? Estou nutrindo minha potência ou apenas repetindo uma rotina que me deixa mais fraco? Respire fundo e se prepare para descobrir escolhas que podem mudar sua saúde de dentro para fora. A mudança começa pela manhã. E amanhã começa com você. Agora que você entendeu a importância de escolher bem o que vai no seu prato pela manhã, quero que você visualize uma cena comigo. Imagine que seu corpo é como uma fogueira. Se você joga palha seca, ela acende rápido, mas apaga em poucos minutos. Agora, se você alimenta essa fogueira com madeira firme, ela queima por horas, de forma estável e forte. O mesmo acontece com sua energia e vitalidade sexual. E o combustível certo para isso, meu amigo, está na combinação certa de alimentos. Vamos começar com as fontes de gordura boa. Isso mesmo. Gordura, a certa, é essencial para a produção de testosterona. Sem ela, seu corpo simplesmente não tem base para produzir esse hormônio vital. E sabe onde você encontra essa gordura de forma natural, simples e acessível? No abacate, nas sementes de linhaça, nas castanhas, no azeite de oliva. Uma colher de azeite extra virgem em jejum ou misturado numa vitamina pode ser um verdadeiro impulso para a sua circulação e sua energia. Outro ponto crucial é a proteína. Pela manhã, seu corpo precisa de aminoácidos para reparar os tecidos, inclusive os vasos sanguíneos que alimentam a ereção. Uma boa fonte de proteína pode vir de um ovo cozido, um iogurte natural sem açúcar, ou mesmo uma porção de castanha do Pará, rica em selênio, um mineral poderoso para a saúde da próstata e da função sexual. Mas o que muitos ignoram, e aqui está um dos segredos mais simples que ensino aos meus pacientes, é o poder dos vegetais pela manhã. Um punhado de folhas verdes em uma vitamina ou uma combinação de couve com frutas em um suco natural pode fazer maravilhas. Esses alimentos são ricos em nitratos naturais que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de sangue. E sim, isso significa melhorar a função erétil também. E não para por aí. A hidratação logo ao acordar também é fundamental. Seu corpo passou horas sem receber água. Um copo de água morna com limão em jejum ajuda a ativar o metabolismo, limpar o organismo e preparar todo o sistema digestivo para absorver melhor os nutrientes que virão. Tudo isso pode parecer pequeno, mas eu garanto, como médica, como mulher, como alguém que escuta homens todos os dias em meu consultório, que a diferença se constrói nesses detalhes. Quando um homem começa o dia com esse cuidado, ele sente no humor, na pele, na postura e sim, na cama também. Agora me responda com sinceridade. Quanto do que você tem comido pela manhã está realmente ajudando sua saúde? Ou você tem apenas repetido hábitos automáticos, herdados, muitas vezes sem saber o impacto? Essa reflexão é importante, porque mudar começa com clareza. E a clareza começa por ouvir. Você já deu o primeiro passo. E eu estou aqui para te guiar nos próximos. Agora que você já entendeu os fundamentos de uma manhã nutritiva, vamos aprofundar um pouco mais. Existe um conceito que poucos homens conhecem, mas que faz toda a diferença quando se trata de saúde sexual. A estabilidade glicêmica. Em termos simples, isso significa evitar os picos e quedas bruscas de açúcar no sangue logo cedo. Por quê? Porque esses picos desregulam hormônios, provocam cansaço e, com o tempo, prejudicam até a capacidade de manter uma ereção firme. E o que normalmente causa esses picos? Aqueles alimentos ultraprocessados que parecem inofensivos: pão branco, margarina, cereais açucarados, bolachas, sucos de caixinha e até aquele cafezinho cheio de açúcar. Eles dão uma falsa sensação de energia. Você se sente animado por meia hora, mas logo vem o baque. A fome volta rápido, a mente fica lenta e o corpo pede por mais açúcar. É um ciclo vicioso, silencioso, mas poderoso. Por isso, meu conselho como médica é simples.
Substitua esses alimentos por fontes de energia de liberação lenta. Um exemplo? A aveia. Ela é rica em fibras e ajuda a manter a glicemia estável por horas. Combinada com banana madura e uma pitada de canela, vira um café da manhã completo, saboroso e funcional. A canela, inclusive, é um tempero natural com propriedades que ajudam na circulação e ainda reduzem a resistência à insulina, outro fator que interfere diretamente na saúde sexual masculina. Outro alimento que muitos ignoram, mas que pode ser um grande aliado, é o cacau puro. Não aquele chocolate industrializado, mas o cacau de verdade, em pó ou em pedaços. Ele contém flavonoides que estimulam a produção de óxido nítrico, melhorando o fluxo sanguíneo, inclusive para as regiões íntimas. Uma colherzinha de cacau em uma vitamina ou com iogurte pode fazer parte de uma rotina saborosa e funcional. E falando em fluxo sanguíneo, vamos lembrar que a ereção é, essencialmente, uma resposta vascular. Isso significa que tudo que melhora sua circulação também melhora sua potência. Alimentos que favorecem esse sistema, como beterraba crua ralada, suco de romã ou chá de hibisco, podem ser incorporados de manhã, de forma simples, como parte do seu ritual de saúde. Não se trata de mudar tudo de uma vez. Basta começar. Escolha um novo hábito a cada semana. Troque o pão branco por um mingau de aveia. Experimente o chá de hibisco ao invés do café em excesso. Acrescente frutas vermelhas, como o morango ou amora, que também têm ação antioxidante e ajudam na saúde vascular. É sobre isso: consciência, constância e carinho com você mesmo. Cada escolha que você faz pela manhã é uma mensagem que envia ao seu corpo. E a mensagem pode ser: vou cuidar de você. Ou vou te sobrecarregar mais uma vez. E você sabe, depois dos 60, cada cuidado certo tem um efeito ainda mais poderoso. E se você está pensando, será que isso funciona mesmo? Eu te convido a testar por você mesmo. Experimente por 7 dias. Sinta como seu corpo reage. Observe sua disposição, sua energia, sua confiança. E depois me diga nos comentários: o que mudou? Talvez você esteja se perguntando agora: doutora, eu entendi que comer melhor pela manhã é importante. Mas como transformar isso em um hábito que realmente dure? E essa é uma pergunta fundamental. Porque não basta saber o que fazer. É preciso integrar essas escolhas na rotina de forma que faça sentido para a sua vida. Sem sofrimento, sem fórmulas mágicas, mas com resultado real. O primeiro passo é criar um pequeno ritual. Algo que comece antes mesmo do café da manhã. Por exemplo, ao acordar, se permita 2 minutos de silêncio. Respire fundo. Sinta o seu corpo. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o mesmo que está ligado à recuperação e ao equilíbrio hormonal. Em seguida, beba água. Parece simples, mas é transformador. Um copo de água morna, com ou sem limão, já dá o sinal para o organismo que é hora de funcionar. Agora, ao invés de sair correndo ou pular direto para o café forte, pense no que seu corpo precisa. Um alimento vivo, com cor, com nutrientes reais. Frutas com casca, como maçã ou pera. Um punhado de castanhas. Uma fatia de abacate com azeite. Ovos mexidos com cúrcuma. Você não precisa de um cardápio gourmet. Precisa de um cardápio inteligente. E aí vem o ponto que talvez seja o mais poderoso de todos: o impacto psicológico dessa escolha. Quando um homem começa o dia com alimentos que fortalecem a circulação, que sustentam os níveis de testosterona e que equilibram a glicemia, ele também fortalece a sua autoestima. Ele não se sente apenas nutrido, ele se sente mais capaz, mais firme, mais homem. Porque sabe que está cuidando da sua potência, da sua dignidade, do seu futuro. Eu já vi homens de 65, 70, até 80 anos retomarem o brilho nos olhos depois de pequenas mudanças como essa. Homens que tinham perdido o desejo, que se sentiam fora do jogo, reencontrarem não só o prazer, mas a confiança em si mesmos. E tudo começou com um café da manhã diferente. Nada de medicamentos caros, nada de soluções invasivas. Apenas alimento natural, pensado com sabedoria. Agora pense em você. Pense na sua próxima manhã. O que estará no seu prato? Será mais do mesmo? Ou será um novo começo? Vamos conversar agora sobre algo que poucos homens ligam diretamente à alimentação: a qualidade da ereção. E eu quero que você entenda de uma vez por todas: a ereção não começa na cama. Ela começa no café da manhã.
Isso mesmo. Começa naquilo que você escolhe colocar dentro do seu corpo assim que acorda. Veja bem, a ereção é um reflexo do seu sistema circulatório, do seu sistema hormonal e da sua disposição geral. Não é só uma questão de desejo, é biologia pura. Se os vasos sanguíneos estão obstruídos por má alimentação, se há inflamação constante causada por açúcar, farináceos e gorduras ruins, se a testosterona está baixa por falta de gordura boa e proteína de qualidade, como é que o corpo vai responder? Imagine tentar acender uma lâmpada quando a fiação está corroída. Não tem mágica que resolva. E o mesmo acontece com o corpo. Quando um homem me pergunta se existe um alimento milagroso para melhorar a potência sexual, eu respondo com franqueza. Não é um único alimento que vai fazer isso, mas sim o conjunto de escolhas diárias que, aos poucos, reconectam todo o sistema. Uma dessas escolhas é a presença de alimentos ricos em antioxidantes já no café da manhã. Sabe por quê? Porque o estresse oxidativo, que aumenta com a idade, danifica os vasos, prejudica os tecidos eréteis e interfere na produção de hormônios. Frutas como morango, uva roxa, mirtilo, ou mesmo um pedaço de mamão com semente são excelentes formas de combater esse estresse interno. E junto com isso, vem o movimento. Sim, a forma como você se movimenta nas primeiras horas do dia também influencia sua saúde sexual. Caminhar por 15 minutos após o café da manhã, se espreguiçar com consciência, ativar a musculatura abdominal e pélvica, tudo isso são sinais que o corpo entende como estamos vivos, estamos prontos, estamos funcionando. E quando o corpo entende isso, ele responde com mais disposição, mais desejo, mais vigor. Mas tudo começa com uma escolha. Um olhar carinhoso para o próprio corpo. Uma disposição de fazer diferente. E é isso que eu quero ver em você. Então, amanhã cedo, antes de pensar em trabalho, em compromissos, em problemas, pense em você. Pergunte-se: o que eu vou oferecer ao meu corpo hoje? Ele precisa de energia ou de estímulo falso? Ele merece respeito ou pressa? A resposta que você der a essa pergunta será sentida nas próximas horas e também nas próximas noites. Eu costumo dizer aos meus pacientes que uma boa ereção começa com um bom café da manhã e termina com uma boa noite de sono. Mas nesse meio tempo, o que você come logo cedo é a base de tudo. E quando você muda isso com consciência, todo o seu corpo agradece. Mas não é só o corpo que responde, é a sua mente também. Veja, um homem que se alimenta com inteligência logo ao acordar, naturalmente passa o dia com mais foco, menos irritabilidade e mais estabilidade emocional. E não é por acaso. O intestino, que muitos negligenciam, é um dos principais reguladores do humor e da produção hormonal. Um intestino inflamado, preso, intoxicado, afeta diretamente sua libido e sua disposição. E sabe qual o primeiro passo para resolver isso? Uma boa fibra de manhã. Aveia, frutas com casca, sementes de chia, mamão. São escolhas simples, mas com um impacto profundo. Ajudam a regular o trânsito intestinal, promovem saciedade e alimentam as bactérias boas do seu corpo. Isso cria um ambiente interno que favorece o equilíbrio, a energia e, principalmente, a produção dos hormônios responsáveis pelo desejo sexual. E quando esses hormônios voltam a funcionar bem, o corpo todo entra em sintonia. Você se sente mais disposto, mais atento, mais confiante. E essa confiança muda a forma como você se vê, como se relaciona e até como os outros te percebem. Muitos homens que me procuram acham que estão com um problema grave, que só um remédio vai resolver. Mas, na verdade, o corpo está apenas gritando por cuidado, está pedindo ajuda. E o melhor remédio é esse: começar o dia com respeito ao próprio corpo. Trocar o açúcar pelo alimento natural. Trocar a pressa pelo ritual. Trocar o descuido pela intenção. E se você está achando que é tarde demais para começar, eu te garanto, como médica e como mulher que tem acompanhado homens todos os dias, que nunca é tarde. A recuperação da vitalidade começa no exato momento em que você decide se colocar como prioridade. E isso pode começar amanhã cedo, com um prato mais vivo, com menos açúcar e mais vida, com menos culpa e mais consciência. Você merece sentir isso novamente. E o seu corpo está mais preparado do que você imagina para responder. Se você chegou até aqui comigo, é porque, de alguma forma, dentro de você existe o desejo de mudança. Um desejo sincero de se reconectar com seu corpo, sua masculinidade e sua saúde de forma natural. E isso é extremamente valioso.
Porque muitos homens, infelizmente, preferem ignorar os sinais. Fingem que está tudo bem, aceitam a falta de energia como algo normal da idade e deixam que o tempo leve embora algo que ainda pode ser vivido com plenitude. Mas você não. Você está ouvindo, está buscando, está se abrindo para aprender. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Vamos conversar agora sobre outro aspecto fundamental da manhã: o silêncio. Sim, o silêncio. Aquele momento em que você se permite estar presente consigo mesmo. Ao invés de ligar a TV ou o celular, experimente simplesmente escutar o som da sua respiração, olhar pela janela, agradecer pela nova chance que tem de cuidar de si. Esse instante, por menor que pareça, é um alimento para a alma. E um homem que alimenta a alma, cuida também do seu corpo com mais propósito. Agora imagine somar isso a um alimento certo, a uma escolha saudável, a um movimento consciente. Imagine o impacto que isso tem ao longo dos dias, das semanas. Imagine como você vai se sentir ao perceber que está mais forte, com mais energia, com mais vontade de viver. Eu sempre digo aos meus pacientes: a vitalidade sexual depois dos 60 não é sobre performance, é sobre presença. É sobre estar ali, de corpo e mente, com disposição, com desejo, com autoestima. E tudo isso é construído pouco a pouco, refeição após refeição, escolha após escolha, manhã após manhã. Não existe pílula mágica, mas existe disciplina amorosa, existe constância, existe respeito. E quando isso se torna rotina, o seu corpo responde, a sua mente responde. E a sua vida íntima floresce de novo, de forma mais madura, mais verdadeira, mais intensa. E tudo começa com aquele primeiro momento do dia, com aquela escolha que você pode fazer amanhã. Sabe, com o passar dos anos, muitos homens vão se acostumando com uma sensação silenciosa de perda. Perda de força, de desejo, de motivação. E nem sempre percebem que isso vai se infiltrando no dia a dia, afetando como se vestem, como falam, como se olham no espelho. Aos poucos, vão aceitando viver com menos do que realmente merecem. Mas eu preciso te dizer algo agora, olhando nos seus olhos. Você ainda é um homem inteiro. Você ainda tem dentro de si o fogo da juventude. Ele pode estar encoberto, adormecido, mas está aí. E o que você come ao acordar, o que você pensa, o que você decide para o seu corpo, tudo isso pode reacender esse fogo. Quando um homem escolhe cuidar da própria energia, ele não está apenas escolhendo uma dieta. Ele está recuperando sua identidade. Está dizendo a si mesmo: eu importo. Meu prazer importa. Minha saúde importa. E isso muda tudo. A forma como ele caminha, como encara os desafios, como se reconecta com sua parceira, como olha para o mundo. Eu já vi esse renascimento acontecer diante dos meus olhos. Homens que começaram com um simples copo de água ao acordar e, semanas depois, estavam mais vivos, mais seguros, mais apaixonados pela vida. Não porque passaram a tomar remédios, mas porque entenderam que o poder estava nas pequenas escolhas diárias. E não se engane, o corpo responde sim, mesmo aos 65, 70, 75 anos. A circulação melhora, o desejo retorna, a potência se estabiliza. Mas o mais bonito de ver é o brilho no olhar. É a forma como passam a se ver com mais carinho, com mais orgulho. Porque percebem que não é o tempo que define sua virilidade, mas sim a forma como escolhem viver. Então, amanhã, quando você acordar, lembre-se do que conversamos. E escolha por você. Escolha alimentos vivos, escolhas vivas, atitudes que dizem: eu estou aqui, e ainda tenho muito o que viver. Agora que chegamos até aqui, quero que você respire fundo e perceba uma coisa. Só o fato de você ter escutado tudo isso já é um sinal de que algo dentro de você está pronto para mudar. Porque não é qualquer homem que se permite ouvir, refletir, cuidar. É preciso coragem para olhar para si e decidir fazer diferente. E você teve essa coragem. O que você faz nas primeiras horas do seu dia é, na verdade, um espelho de como você tem escolhido viver. A forma como se alimenta, como se movimenta, como se olha no espelho ao acordar. Tudo isso fala sobre como você se enxerga. E se hoje ainda existe em você alguma dúvida, alguma insegurança, saiba, você tem o poder de transformar isso. Seu corpo ainda é capaz. Sua energia ainda está aí. E a vitalidade que você pensou ter perdido, ela pode voltar. Com respeito, com paciência, com escolhas consistentes e verdadeiras. A ciência nos mostra
e a experiência confirma. O corpo do homem é resiliente. Ele responde ao cuidado com uma gratidão silenciosa, mas poderosa. Então amanhã, ao levantar, não caia na rotina apressada. Não aceite o automático. Sirva-se de algo que nutre. Respire com calma. Agradeça pela oportunidade de começar de novo. E lembre-se, cada manhã é uma chance de reconstruir sua vitalidade. Cada café da manhã saudável é um gesto de amor por si mesmo. Cada decisão de deixar o açúcar de lado, de evitar os ultraprocessados, de se hidratar, de se movimentar, tudo isso é um passo em direção a uma vida mais potente, mais firme, mais feliz. Você não está velho demais para recomeçar. Você está no momento exato de honrar sua história e viver essa fase com mais força do que nunca. A maturidade traz sabedoria. E a sabedoria, quando aliada a uma rotina bem cuidada, pode trazer os melhores anos da sua vida. Confie nisso. E nunca esqueça, cuidar de si não é vaidade. É respeito. É amor. É o que você merece.